né? Eu queria que você falasse, você teve muitas experiências de cirurgia na vida, não foram, óbvio, só lipo, tem uma série de outras coisas, em virtude das próprias gestações, você sempre foi uma pessoa, desde que eu te conheci, que tipo assim, tinha um medo de agulha, que era uma coisa assim incontrolável. Nunca conheci uma pessoa com tanto medo de agulha. E como é que você, na sua cabeça, trabalhou, óbvio, com relação ao medo dos procedimentos, em relação a um objetivo que é um objetivo estético, né? Os pacientes às vezes ficam, poxa, será que vai, será que não vai? Tem paciente que, de fato, precisa enfrentar o medo para poder seguir. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu medo em relação às cirurgias e como é que você enfrentou. Não sei dizer como que eu enfrentei. Realmente eu tenho um medo muito grande, sempre tive muito medo, até de tirar sangue. Mas isso é uma coisa que eu acho que com o tempo, com a vida, eu também fui melhorando, né? 2 gestações, 2 filhos, eu acho que depois já de 2 filhos, o medo de tirar sangue pelo menos passou. Você vai enfrentando e vendo que não é aquela coisa toda. O que a gente imagina muitas vezes é pior do que viver a realidade. O pior é o antes, eu acho que o pior é imaginar o que vai acontecer. Na hora que você vai viver é menos da metade do que você imaginou. Mas realmente bate uma ansiedade muito grande, acho que principalmente para mim na véspera, naquela semana, eu estava muito ansiosa com a cirurgia, mas já passei por muitos, como você falou, até ortopédicas, é uma coisa que assim, não tem jeito. Te persegue. Me persegue, eu me acidento, eu me machuco, eu tenho que passar. Só que é diferente da plástica, porque era uma cirurgia que eu pensava assim, bom, não é uma coisa que eu preciso, é uma coisa que você quer fazer, mas você não precisa. Enfim, enfrentei com medo mesmo, foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, como sempre, mas fui com medo, não teve jeito, fui morrendo de medo, mas depois você fala, nossa, que bobagem, depois que passa você fala, meu Deus, foi muito tranquilo e valeu muito a pena, e a sensação de falar, nossa, eu consegui, eu enfrentei, era uma coisa que me incomodava, eu fiz e foi maravilhoso, mas realmente o antes não é fácil, né? Ainda mais assim, eu não podia nem ficar te atormentando, porque você ia me operar no outro dia. Eu acho que ainda tinha esse fator, porque se não fosse você o cirurgião, eu poderia ficar falando, não sei se é bom ou ruim. Mas eu tive que me controlar um pouco, por mais que eu tivesse com medo, assim, eu não quis ficar muito, né, te atrapalhando, mas talvez eu fiquei um pouco, não sei. No pós, né? Mas no antes, assim, eu tava muito ansiosa. Eu lembro que eu não dormi praticamente aquela noite. Eu tava dormindo e eu fiquei calada. Eu falei, não vou acordar ele pra falar. Eu tô com medo, ele vai falar cancela. Então, fiquei quieta, assim, aguentei firme ali e deu certo. Bom, meu sogro é anestesista, né? O pai da minha esposa é anestesista. Então, assim, é uma pessoa que já conhece, além de médica, né? Conhece muito do ponto de vista médico, né? A perspectiva do médico em relação as cirurgias e também do próprio anestesista. Queria que você comentasse um pouco em relação à sua experiência, porque tem muito paciente que morre de medo de anestesia geral, né? Acha que a anestesia geral é o, tipo, sei lá, eu não consigo entender, óbvio, a gente como profissional, a gente vê um outro lado, né? Mas eu não consigo entender esse medo exagerado da anestesia geral, sendo que assim, a anestesia, para mim, para nós profissionais, é um airbag do carro, né? Porque se dá com qualquer coisa errada, tá com a anestesia correta. Como é que foi assim, sua experiência em relação a conforto, né, com a anestesia? Não, conforto é a mais confortável de todas, eu já tomei todas. E com certeza é a mais confortável, porque você, a única coisa que você vê, quando vê, eu vejo, porque eu fico muito ansiosa, então eu tomo lá o pré-operatório e não consigo apagar, eu não durmo. Eu entro na sala acordada, pilhada, mas para muitas pacientes que talvez tenham esse nível de medo, talvez entre dormindo e não vão ver nada, porque se a pessoa entrar dormindo, o anestesista vai pegar uma veia, vai injetar a droga e já vai começar a anestesia, não vai ver nada. Eu vejo até aí, até a parte dele pegar a veia, e o conforto é total, né? Você dorme, não vê nada, não sente nada. Às vezes as pessoas têm medo porque vai entubar, você não vai ver tubo nenhum. Esse é um negócio curioso, porque depois do Covid as pessoas descobriram o tubo. E aí virou uma série, uma panaceia, porque os pacientes falam, doutor, mas anestesia geral é aquela que entuba, mas entuba. Eu falei, gente, é que é totalmente diferente a gente entubar numa situação em que você prevê o processo, faz um ambiente totalmente controlado, do que no ambiente de estresse, de risco, um paciente com falta de ar.
no caso do Covid, né, completamente diferente. Então, assim, é algo corriqueiro normal e com risco muito baixo, desde que bem planejado por um profissional bom. Né? Então, mas é muito tranquilo porque a paciente, nem eu que sou a pessoa resistente ao pré-operatório, ao dormolide, não durmo, não vejo o tubo. Nem eu que sou uma pessoa resistente. Então, assim, porque ele não vai só usar o pré-operatório, ele vai injetar drogas ali endovenosas que não tem como ficar acordado. Você pode estar na pilha que for. Então, assim, você vai dormir e não vai ver. Então, não vê o tubo, você acorda, já estubou, você também não viu. Então, assim, é extremamente confortável para o paciente. Na minha opinião, é a mais tranquila, a mais confortável. Eu acho que o medo é aquilo que eu falei, né? A pessoa acha que se ela está acordada, ela tem algum controle. Eu acho que é o medo de se entregar. Assim, tem muito daquele, eu acho que medo que eu escuto, pelo menos muito daquela coisa, né, de dormir e não acordar. Eu falo assim, mas e se eu não acordar? Sim, eu acho que é muito em relação a isso, é o medo de se entregar mesmo, de confiar. Sendo que para o médico é muito mais, assim, seguro, né? Se tiver algum problema, o paciente está na mão, a via aérea já está ali, então é muito mais seguro. De todas as modalidades anestésicas, qual que foi a pior? Anestesia local. Com certeza, porque não anestesia tudo, por mais que, né, você injeta lá a dose cavalar de anestésico, próximo inclusive à dose tóxica do anestésico, então é arriscado. E mesmo assim, mesmo injetando altas doses do anestésico, alguns lugares você vai sentir, não tem como, dói, é horrível. É horrível, eu acho assim que se for por uma questão de segurança, tá errado, porque não é seguro. E se for pela questão financeira, tá errado porque não faz sentido. Tá errado porque não faz sentido, tem que economizar em outras coisas, economiza, sei lá, no shopping. Economiza na comida. No mercado, qualquer coisa, agora economizar a tua vida. Não faz sentido. E economizar com o corpo também, porque o resultado não vai ficar bom. Além de correr um risco de vida, digamos que você sobreviva, na melhor das hipóteses, o resultado não vai ser tão bom. Então, assim, eu acho que é uma economia que não vale a pena. Economiza no shopping, né? Outras coisas. Bom, vamos passar para a parte do pós-operatório, né? Assim, é onde o paciente acorda, vê, começa a sentir alguma coisa. Muitos pacientes, óbvio, têm medo do pós-operatório, de dor e tal. Sendo que você não fez nem só lipo, você fez, né, uma cirurgia com descolamento, com costura da musculatura, uma cirurgia bem mais avançada, que poderia até se imaginar um pouquinho mais de dor, de desconforto. Como é que foi a sua experiência com o pós desde que você acordou? Muito tranquilo também, assim, em relação à dor. Bem mais tranquila que todas as minhas experiências anteriores de lipo. Eu praticamente não tive dor. Senti assim, nos primeiros dias eu tinha dor na manipulação, lá na fisioterapia, com a Laila. Embora a Laila também tenha sido super querida, atenciosa, super paciente. Eu falava para ela que em alguns lugares que ela palpava eu sentia dor e ela ia devagar. Aí eu sentia dor, mas uma dor controlável, e ela também ia bem devagar em relação a isso, nos primeiros dias. Mas não tinha dor, por exemplo, em casa, se ninguém estivesse manipulando, né? Se ninguém estivesse mexendo, nenhuma criança me dando um chute dormindo. Assim, sozinha eu não tinha dor. Lógico, dependendo do local, se encostasse, apertasse, doía. Mas dor nenhuma. Lembrando que, normalmente assim, lipo HD normal, eu vou liberar para dirigir e um trabalho leve em torno de 7 a 10 dias. No mini tummy tuck, que foi a cirurgia que a Roberta fez, eu vou também ali mais ou menos uns 10 dias, eventualmente 15. Queria que você contasse o que você andou fazendo na primeira semana, mesmo sem eu falar nada. Então, como eu não tinha dor, realmente não tinha, só durante a sessão, lá pontualmente, eu não tinha dor. Então, quando tirou o dreno, que foi no 4º dia, né, eu já voltei a dirigir e fazer tudo. Só não voltei para academia porque você... Né? Aí também, né? Não, eu respeitei, mas realmente dirigir, eu voltei a dirigir com 4 dias e fazer todas as atividades leves, assim, sem ser academia, fazer minhas coisas, ir ao mercado. Eu voltei normalmente, né? Porque eu sou mulher. Então, assim, não pode ficar parado, um monte de coisa para fazer. Eu não tinha como ficar dependendo de alguém, me leva na físio, me leva
é complicado. Então eu voltei a dirigir sem problemas, né? Você liberou. Não liberei, né? Não liberei, mas enfim. Quando eu vi, né? Eu vi pelo seu story, estava dirigindo a pessoa, né? Andando para cima e para baixo. Aí já foi, né? Mas aí... o que mostra que o pós foi muito tranquilo. Jesus protege, né? Que eu tava me sentindo bem. Não, assim, óbvio, uma coisa que acaba ajudando muito nesses pós, algumas tecnologias, por exemplo, no caso, acho que o pessoal que está me acompanhando aí no YouTube, por exemplo, já me viu falar bastante em relação ao Vaser, né, que é uma tecnologia que solta gordura e a gente faz uma lipo sangrando menos. Normalmente o paciente fica numa condição melhor, né, não sente tão baleado, né, tão baqueadinho assim nos primeiros dias. Então. Nem roxo direito. Eu tive, você não teve quase muito não tive roxo em relação a lipo. A primeira você teve foi com anestesia local, você teve roxo pra caramba, né? Foi Na uma lipo. segunda também. Na segunda também? Convencional também tive. Aí essa praticamente não tinha roxo. E foi uma lipo com muito mais fibrose.